Oi, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Organizando Vida e Coração. Hoje nós vamos de novo para uma parte teórica, nós vamos continuar falando sobre a preguiça, baseado no livro do pastor Tiago Cavaco, que está aparecendo aqui ao lado, que a editora vai colocar. Então, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, então fica nesse vídeo e vem comigo. A esperança é um reconhecimento ativo de que Deus manda no mundo. Essa é uma das frases que me chamou muita atenção no iniciozinho desse capítulo, que é o capítulo 3, no terceiro sermão. E ele vai usar um texto de Hebreus, capítulo 6, para explicar essa frase, né? Na verdade, ele inicia com a frase de uma música que o Roupa Nova canta, né, que diz: homem que é homem não perde a esperança. E ele fala sobre como realmente nós somos chamados a ter esperança nesse mundo, porque no final das contas, Deus é quem manda. Deus continua no trono, ele continua soberano sobre todas as coisas. Tá, Evelyn, o que isso tem a ver com a preguiça? Vem comigo ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma diligência até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Então, veja como o autor aos Hebreus linka justamente a esperança com a falta de negligência, com a diligência. E a diligência significa justamente ser ativo, né? Estar pronto para algo. Ter prontidão, ter zelo, ter cuidado, tudo isso são sinônimos da palavra diligente. E que vai totalmente de encontro, é totalmente contrário à preguiça. Se uma pessoa é preguiçosa, ela não vai ser zelosa. Se uma pessoa é preguiçosa, ela não vai ser cuidadosa. Se ela é uma pessoa preguiçosa, ela não vai ter prontidão. Pelo contrário, ela vai estar lá de perna para cima e esperando que as coisas solucionem sozinhas. E aqui o autor, ele vai justamente, como eu falei, linkar. Ele diz, nós queremos que vocês continuem, que vocês tenham. Ele vai dizer, queremos que vocês tenham essa mesma prontidão até o fim. Não é por um breve momento, não. É até o fim. Para que, ou seja, o objetivo de tudo isso é para que vocês tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Veja, vocês vão ser diligentes e então vocês terão plena certeza da esperança e com isso vocês não serão negligentes. Tá tudo linkado, percebe? A nossa esperança não é a esperança que o mundo tem, não é uma esperança fingida. Fingida não, é uma esperança positivista, né? Vamos colocar assim, tudo vai dar certo, né? As coisas eu vou fazer e vão acontecer, é só eu lutar. Não é assim que a vida real funciona. Tem pessoas que lutam e às vezes não acontecem as coisas que elas querem. Mas a nossa esperança está diretamente ligada com o Senhor. É nele que depositamos a nossa esperança e sabemos que ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso que nos dá esperança. Essa é a certeza da nossa esperança. Nós temos um Deus soberano, um Deus que nos fez promessas e cumprirá essas promessas. Então nós podemos confiar nele. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, peregrinando, nós precisamos andar de acordo com aquilo que ele nos ensinou. E uma das coisas que ele nos ensinou é a sermos diligentes, a sermos excelentes naquilo que fazemos, a buscarmos estar sempre prontos a servir, a buscarmos a sermos corajosos, né? E não preguiçosos. E aqui ele traz uma ordem, né? No texto dos Hebreus aqui, ele traz uma ordem das coisas. E aí o autor, né, o Tiago, vai dizer: o raciocínio não é tenham esperança para que consigam aplicar-se, mas apliquem-se para que vocês possam manter a esperança. Então, primeiro a gente age e como consequência da nossa ação, nós vamos exercitar a nossa esperança. Nós sabemos, quando nós trabalhamos, nós sabemos que existe um Deus que vela por nós, que está atento a nós, que cuida da gente.
E tudo isso renova a nossa esperança. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo quando parece que os frutos do nosso trabalho não vêm, existe um Deus soberano, no trono, que nos vê, que nos assiste, que está conosco em meio à nossa provação, que nos fortalece. E isso renova a nossa esperança. Saber disso nos traz esperança. Então, a esperança não vai ser um meio de ser diligente. Vai ser um fim, vai ser uma consequência da nossa diligência. Claro que não é apenas pela força do nosso braço, né? Sozinho nós não conseguimos. Nós vamos o quê? Ser diligentes justamente porque nós temos o Senhor. Porque nós temos um coração transformado pelo Senhor. Porque o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver da forma que a palavra de Deus nos diz para viver. E ao contrário, a preguiça, ao invés de nos dar esperança, ela corrói a nossa confiança no Senhor. Ela retira essa certeza da esperança. Nós ficamos apáticos. Agir com diligência não é sobre a gente. É sobre a nossa fidelidade ao Senhor. E é sobre aquilo que Deus está fazendo em nós. Ele traz uma ideia bem interessante, né? Que se nós somos preguiçosos, se nós nos acomodamos com o nosso pecado, nós estamos afirmando que o trabalho que Deus começou em nós não vai ser concretizado. O autor vai dizer assim, quando somos preguiçosos, estamos dizendo na prática que achamos que Deus é um trabalhador que deixa sua obra por terminar. Deus começou a obra em nós, mas a gente cruzou os braços e agora pronto. Então, Deus é um Deus que não termina a sua obra, sendo que é uma promessa. Então, talvez nós devemos repensar se nós realmente somos do Senhor. Então, vamos levantar, vamos parar de preguiça, né? Vamos pedir forças ao Senhor e levantar, e fazer, e ir à luta, pedindo, claro, a intervenção do Espírito Santo para nos ajudar, para nos fortalecer nessa caminhada. No versículo 12, ele vai, no finalzinho do versículo 12, né, na parte B do versículo, ele diz, vocês vão ser negligentes, vocês não serão negligentes, mas, do contrário, vocês vão imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a esperança prometida. Nós estamos no livro de Hebreus, você se lembra do que tem aqui nesse livro de Hebreus também? No capítulo 11, ele vai listar uma série desses homens, né, e mulheres, de pessoas que foram fiéis, que tiveram paciência, que tiveram esperança. Aqui no capítulo 6, ele já aponta para aquilo que ele vai falar no capítulo 11. E ele vai dizer, olhe, imitem. Uma das formas de vocês não serem negligentes é imitando, é vocês agindo de acordo com aqueles homens que agiram em obediência à palavra de Deus. Então imitem eles. E o que ele está nos ensinando aqui é que nós podemos vencer a preguiça, a negligência, a falta de prudência, a falta de diligência através da imitação. Não é imitar qualquer um, é imitar aqueles homens e mulheres que são fiéis ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor, que deixaram um legado, né? Que deixaram um bom exemplo. Esses homens, essas mulheres pecaram também. Todos eles são pecadores. Mas, apesar disso, eles continuaram firmes, confiando no Senhor. E ele diz aqui, Jesus foi o exemplo que serviu para levantar todos os exemplos de fé, até aqueles que o precederam. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles seguiam o exemplo de Cristo mesmo sem saber. Hoje nós estamos, né, numa era pós-Cristo, nós temos o exemplo dele de forma mais visível, né? Nós temos tudo registrado aqui na palavra de Deus. E nós temos homens e mulheres que seguiram o exemplo. Apesar de seus pecados, eles foram fiéis ao Senhor. Então nós podemos nos espelhar neles, né? Nós podemos seguir o exemplo deles. Agora, uma coisa que ele fala aqui que também é muito interessante é que nós vivemos em uma geração que idolatra a autenticidade. Nós pensarmos na ideia de imitar alguém, de se inspirar em alguém, é algo ruim, né? Vixe, pessoa sem personalidade. Mas nós cristãos temos um exemplo a seguir.
O nosso exemplo maior é Cristo, mas nós também podemos seguir o exemplo de pessoas que seguem a Cristo, do exemplo de pessoas que imitam a Cristo. Paulo era um exemplo disso. Ele diz, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A proposta do autor aos Hebreus aqui é justamente que a gente vença a apatia, a negligência através da imitação. Isso é discipulado, é um dos sentidos do discipulado. Quando uma pessoa vem, pega a outra pela mão e aponta, ó, esse é o caminho, esse é o alvo. Ok, daí ele vem trazer aqui 4 atitudes que eu queria conversar com vocês, que é justamente como é que a gente pode combater a preguiça a partir da esperança. E a primeira delas é amar a diligência ou querer amá-la. Então ele vai falar que dentro da nossa cultura também tem uma glorificação à transgressão. É o famoso jeitinho brasileiro. Se você anda certinho, e ele é de Portugal, né? Mas ele já sabe. É o jeitinho humano, né? Na verdade. Se você andar certinho, você não vai ter sucesso. Então tem que, né? Não, gente, nós não somos... nós não devemos ser assim. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Nós precisamos andar na luz. Somos chamados para ser pequenos luzeirinhos pelo mundo. E ele vai dizer aqui, né, a nossa história de amor não começa na gente mesmo. Começa em um Deus que nos amou primeiro e por isso nós o amamos. E por isso, porque a fonte do nosso amor por Ele não vem de nós mesmos, nós podemos pedir a Ele que nos dê mais amor por Ele. Que nós possamos amá-lo de forma a amar aquilo que Ele ama e a odiar aquilo que Ele odeia. Nós precisamos orar dessa forma. E o Senhor odeia a preguiça e o Senhor ama a diligência. Então, Senhor, nos ajuda. Senhor, me ajuda a odiar a preguiça. Me ajuda a ser diligente, a amar a diligência, porque o Senhor ama a diligência. A segunda coisa é pedir a Deus que nos faça amar a esperança. Isso aqui não é no sentido de que tudo vai dar certo com a gente, mas é no sentido de que Deus é bom. E que mesmo que esteja dando tudo errado, nós temos um Deus que vela por nós, que cuida da gente. Tem um Deus que está no trono, reinando e cuidando dos seus filhos. E fazendo com que tudo coopere para o seu bem. Não é amar a esperança para que a gente seja mais positivo, mas é amar a esperança para que a gente seja perseverante. E esses homens são um exemplo disso. São homens e mulheres que foram até o fim, perseveraram até o fim. Caiu, olhou para Cristo, levanta. Esse deve ser o ciclo, né? Um ciclo sem fim. Esse deve ser o ciclo da nossa vida. Nós estamos aqui passíveis de pecar. Mas pecou? Teve preguiça, fia? Tá, ontem você não fez o que tinha que fazer, né? Mas hoje levanta a poeira, olha para Cristo e caminha. Não se prostrar quando a gente errar, quando a gente pecar, mas correr para Cristo e levantar e começar de novo. E ele vai dizer, ó, abre aspas, muito da nossa preguiça é reflexo de esperarmos mais por uma mudança do que nos acontece, do que recordarmos o modelo daquele em quem acreditamos. Nós ficamos preocupadas com aquela situação e como ela deve ser mudada, ao invés de olharmos para Cristo. Eita! Ao invés de olharmos para Cristo, ao invés de olharmos para aquele em quem colocamos a nossa esperança. Olha para Ele, olha para o exemplo dele, olha para o modelo que Ele nos deixou. Ele vai dizer, ó, se somos obcecados em sermos únicos, acabamos afirmando que temos pouco a aprender com os outros. E isso nada mais é do que a arrogância. Nós achamos que já sabemos de tudo, ninguém precisa nos ensinar, nós somos os melhores, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto e todos esses outros dizerezinhos de pessoas arrogantes. Para pessoas arrogantes. Então, será que nós temos sido arrogantes? Será que nós olhamos para as outras pessoas e sempre achamos que elas é quem tem que aprender com a gente? Nunca tem ninguém para nos ensinar, para nos mostrar para onde seguir? Então tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Então que a gente seja humilde para aprender, para olhar para as pessoas e ver
um exemplo a ser seguido. E aqui eu gostaria de fazer um adendo meu, é que a gente não busque em os nossos heróis, né, em pessoas que a gente vai imitar, pessoas da internet, por exemplo, pessoas que estão longe. Gente, são ótimos, inclusive eu faço um trabalho na internet. É bom, claro, é muito bom ter pessoas, eu olho para pessoas e vejo por aquilo que elas expõem um exemplo a ser seguido. Mas os nossos heróis pessoais deveriam ser pessoas que estão ao nosso redor. Talvez seu pai, sua mãe, sua avó, talvez a irmãzinha da igreja, fiel, mulher de oração, talvez o seu pastor. Quem é que está ao seu redor que você conhece de verdade, não apenas aquilo que é mostrado na internet, né? Eu mostro aqui o quê? Não sei nem quantificar a fração de coisas que eu mostro da minha vida. É muito pequena. Eu não mostro momentos de ira, eu não mostro momentos de preguiça. Eu confesso a vocês aqui que eu lido com algumas situações, mas às vezes parece ser muito perfeito, sabe? Inclusive eu já tive pessoas que vieram conversar comigo e falaram sobre isso. Ah, Eva, eu queria ser como você é isso, você é aquilo. Gente, eu sou pecadora, eu tenho lutas assim como vocês. Tem muita coisa ruim no meu coração que precisa ser trabalhada, tem muita coisa ruim que precisa da misericórdia do Senhor, que eu preciso lutar, que eu preciso... Começou a chover forte. Se estiver atrapalhando aí, mas acho que não, né, gente? Barulho de chuva é bom, né? Eu gosto. Então, olhe para as pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece de verdade, pessoas que você conhece os dias maus, os dias bons. Anote o nome delas. E aí ele vai falar que não é pra gente colocar características que a pessoa não tem. É pra falar, né? Colocar, não é pra ser uma lista fantasiosa, assim. Não. Quais são as coisas boas que eu posso seguir da pessoa tal? Então faça esse exercício. Liste algumas pessoas que você pode imitar, né? Que você pode seguir o exemplo dela, porque elas imitam a Cristo. A quarta prática é ser paciente ou começar a amar a paciência. Ele vai dizer, a paciência anda de mão dadas com a esperança e elas estão relacionadas com a diligência. Na Bíblia, a paciência é uma estratégia, não é uma rendição. É algo que ele vai dizer que eu achei bem interessante, né? Ele vai dizer, a paciência nos ensina que não a nossa capacidade, mas é a de Deus que pode resolver os problemas. Então, se nós ficarmos impacientes, vai resolver o quê? Nada. Nós precisamos ser pacientes e confiar no Senhor. Precisamos amar a paciência. No capítulo 11, ele vai listar pessoas que foram pacientes. Ele vai listar pessoas que o autor vai dizer que o mundo não era digno. Pessoas que perseveraram, pessoas que confiaram em Deus, pessoas que foram pacientes. É assim que nós devemos ser. É assim que nós podemos combater a preguiça com a esperança. E só para finalizar, ele vai dizer, a preguiça é o oposto dessa esperança e paciência. A preguiça é desistir do mundo pela via da impaciência. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Envie esse vídeo para pessoas que possam ser ajudadas por ele. Se esse vídeo abençoou a sua vida, ajude com que outras pessoas sejam abençoadas também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.